trazer para a conversa um jogador que hoje é titular do Grêmio, por aquilo que vem jogando. No sábado fez um gol, deu passe para outro. Quero dar as boas-vindas ao Ferreira do Grêmio, Ferreirinha. Tudo bom, Ferreira? Bem-vindo à Seleção. Tudo bom, André? Boa tarde. Prazer estar falando com vocês aí. Meu velho, já no ano passado, ou melhor, na temporada passada que terminou nesse ano, muito se discutia se você não merecia uma vaga no time titular, né? Pelo futebol que você jogou sempre que entrava. Você acha que o seu desempenho na atual temporada mostra que você podia ter tido um protagonismo maior? Demorou um pouquinho para você assumir essa vaga de titular? Como é que você vê a situação, Ferreira? É difícil falar, André. É difícil falar. Eu queria, sim, ter tido mais oportunidade no time titular, mas eu tinha que respeitar a decisão do professor Renato. Tinha outros jogadores também muito qualificados para jogar. E eu sempre procurei fazer o meu melhor. Tanto quanto eu saía jogando, quanto eu começava no banco. Sempre procurei dar o meu melhor. Ok, Ferreira. Vou colocar você para conversar com o Paulo Nunes. Tenho certeza que você sonha em igualar o desempenho do Paulo com essa camisa tricolor. Paulo, o que você quer saber do Ferreira aqui? Primeiro, dar um grande abraço no Ferreira, né? Dizer que o futebol dele também, né? É um dos poucos que me encantam, né? Como atacante. E isso desde a temporada passada. Você foi muito feliz, André. A temporada passada ele já pedia passagem, o Renato insistia em não colocá-lo, né? Até porque o Renato tinha um plano tático do outro lado com o Alisson diferente das características do Ferreira. Mas o que eu queria saber do Ferreira, primeiro, né? A capacidade que ele tem, André, a melhora que ele teve, né? Acentuada na sua finalização, porque no 1 contra 1, na velocidade, ele é, como se diz, um grande amigo nosso, imarcável. Né? Ninguém consegue parar, né? Quando ele vai para cima, né? Com coragem, com mudança de direção, que é muito importante para o atacante, mas a finalização dele ele melhorou muito. Né? A capacidade que ele tem agora de olhar o goleiro, de tirar do goleiro, né? A gente parece ser fácil, né? Mas é muito difícil você fazer isso em velocidade. Mas eu queria saber mesmo da ideia de jogo do Thiago Nunes, Ferreira. Eu vejo, fazendo alguns jogos do Grêmio, que essa mudança ajudou muito você, né? Porque é um time que agora tem o controle do jogo, tem a posse de bola, mas é muito mais vertical, né? A gente vê a diferença, né, do que o Grêmio hoje chega muito mais rápido ao gol adversário do que com o time do Renato, que jogava muito no trabalho apoiado, no trabalho de toque de bola. Isso facilita você ou essa questão é mais porque tem jogadores agora com essa característica, com essa velocidade e o Thiago Nunes está sabendo aproveitar muito isso? Boa tarde, Paulo. É um prazer estar falando contigo. Agradeço todas as vezes que você me elogiou aí, porque eu acompanho muito vocês aí. A grande diferença ali com o professor Thiago talvez seja no pós-perda, né? Porque normalmente a gente descia as linhas para recompor, agora a gente já começa a pressão logo em seguida da perda da bola. Então acho que isso mantém mais a gente no campo de ataque. E quanto à finalização aí que você citou, evolui bastante sim, continuo trabalhando. Vai muito também da confiança, né? A gente jogando, tendo a confiança do treinador, tendo a confiança do grupo, eu acho que a gente fica mais tranquilo ali na frente do gol. Maravilha. O Saraiva já está ok? Maurício Saraiva, de Porto Alegre, se junta ao time aqui para fazer uma pergunta ao Ferreira. Saraiva? Oi, tá me ouvindo, André? Daqui a pouquinho. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Já ajeitamos isso. Fala, Luiz. Eu queria dizer o seguinte, Paulo Nunes, no seu tempo, Ferreirinha joga muito, faz um salseiro quando entra esse moleque que agora é titular. Mas no seu tempo você tinha cadeira de videogameista, hein, Paulo Nunes? Olha a cadeira de videogameista. Isso é um cockpit, cockpit, Paulo Nunes. E é azul e preta. É azul e preta lá. É isso mesmo ou não, Ferreirinha? Fala, Lino. É isso mesmo, Isabel. Bonitona. Tá vendo? A minha não tá aqui, mas eu tenho também. Enquanto não chega o Saraiva, enquanto o seu Maurício não vem, deixa eu fazer uma pergunta pro Ferreirinha, que eu tenho muita curiosidade para saber isso, cara. Nome é marca, né? A gente constrói o nome da gente. Eu virei Lino depois de muito mais tarde. Eu era só Carlos Eduardo. Um dia minha avó me chamou e disse, vem cá, não tem família, não? Digo, tem, tá. Aí mudei meu nome lá para Carlos Eduardo Lino. Ficou tudo inteiro. Cara, como é que você construiu o nome Ferreirinho? Seu nome é Aldemir, né?
Como é que te chamavam de infância? Ou como é que foi esse processo de construção do nome, da marca Ferreirinha? É que meu nome para jogador não ia ser muito legal, tanto para vocês que comentam, que narram os jogos aí, acho que Aldemir não ia ficar muito legal. O nome Aldemir vem do meu pai, que é o seu Aldemir também, ele se homenageou. E aí no futebol, eu fui crescendo desde a base, aí fui pegando Ferreira, a torcida começou Ferreirinha, e aí ficou. Muito bem, vou trazer... Mas o teu apelido de infância qual era? Ferreirinha, Ferreira. Tem outros aí, mas prefiro deixar em off. Ih, rapaz. Então eu vou trazer para a conversa seu Maurício Saraiva com nome e sobrenome aqui para você fazer uma pergunta para o Ferreira e a gente falar sobre a classificação do Grêmio. Saraiva, bem-vindo. Bom, primeira coisa, Rizek, Ferreira, Leno, Luiz Roberto, Paulo Nunes, primeira coisa, a imprensa aqui vai começar desesperadamente a procurar os apelidos que estão em off do Ferreira e nós vamos achar, eu não tenho dúvida. Mas eu quero saber do Ferreira, primeiro cumprimentá-lo pela fase que vive, que é fruto do seu trabalho, mas Ferreira, você já se deu conta que é a primeira vez na sua carreira que você vai para um Grenal que decide campeonato na condição de um dos protagonistas do clássico? E que certamente, pelo seu jeito de jogar futebol, que é pegar a bola, olhar para o marcador e dizer, eu vou passar de você, e passa, muito provavelmente o Inter vai fazer um sistema em que um marca você e pelo menos outro vai sobrar para tentar evitar o pior. Você já percebeu que virou protagonista do Clássico? Como é que pretende lidar com essa condição? Porque hoje a torcida do Grêmio olha para você e diz assim, dá no Ferreira que ele passa pelos caras e faz o gol, ou passa pelos caras e dá o passe para o gol. Você está percebendo já a essa altura, na segunda-feira, que você é protagonista do Grenal, que você vai provocar do outro lado um sistema para tentar impedir o seu jogo? Como é que você está lidando com tudo isso? Boa tarde, Saraiva. Os próprios companheiros de equipe já me alertaram sobre isso já, tanto nesse último jogo também falaram comigo ali no intervalo, e a marcação estava dobrando e às vezes estava vindo até 3 jogadores me marcar. Eu sei que a responsabilidade vai aumentando, ainda mais em um Grenal, uma final ainda que a gente tem pela frente. Eu acho que a gente vai trabalhar durante a semana aí, depois do jogo do Lanús e vai pensar na melhor estratégia aí para deixar um pouco mais livre nesses jogos aí. Maravilha, Ferreira. Obrigado pela sua participação, meu velho. Boa temporada para vocês, uma ótima final. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado, André. É um prazer falar com vocês aí. E até a próxima. Saraiva, eu estava abrindo a entrevista aqui com o Ferreira, dizendo que o desempenho dele em campo na temporada dá razão a quem, como você inclusive fazia, cobrava mais espaço para o Ferreira no time titular do Renato, né? É óbvio que o trabalho do Renato é extremamente positivo. Mas a gente já via no futebol do Ferreira um futebol de titular no final da temporada passada que acabou nesse ano, Saraiva. É verdade, eu disse mais de uma vez aqui para você e com você que o Ferreira já era titular, só faltava o Renato reconhecer. O Renato tem o tempo dele, o Renato você não vai discutir como treinador, o cara é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, saiu daqui tricampeão gaúcho, semifinalista de Libertadores outras vezes tantas, vice-campeão de Copa do Brasil, então a competência do Renato você não vai discutir. Mas os processos dele tinham uma velocidade mais lenta, digamos assim, para jogadores como o Ferreira. Ele já poderia sim ser titular há mais tempo. É verdade também que com o Renato, que aconteceu, e não por responsabilidade dele, aquele episódio em que o Ferreira ficou quase 4 meses em que o seu procurador discutia a renovação de contrato com o Grêmio. E aí o Ferreira não era contado como uma opção. E isso atrasou o processo de evolução do próprio jogador, que agora ele está recuperando muito rapidamente nas mãos do Thiago Nunes. A pergunta que eu fiz ao Ferreira, Rizek, inclusive tem a ver com isso. O Diego Souza já é protagonista de Grenal há muito tempo. O Jean-Pierre, quando jogava, agora ele está machucado, não vai jogar pelo menos o primeiro, mas o Jeromel, os jogadores que são protagonistas de Grenal há mais tempo, a gente sabe. O Ferreira é um protagonista novo. O Inter, que tem essa ideia de jogar sempre propondo, esteja em casa ou fora de casa, ele volta e meia dá espaço para contra-ataque. Imagina você dar espaço para contra-ataque conduzido pelo Ferreira, nesse momento que ele vive. Então é certo que o Ramírez vai ter que produzir alguma artimanha, algum artifício defensivo para evitar que o Ferreira tenha vantagem na lida pessoal, né? 1 para 1 ele passa do cara. E esse protagonismo é muito novo para o Ferreira. Até então ele era o possível substituto do PP. Hoje você não discute mais se ele é titular ou não. Você discute quem é titular ao lado dele. E o que
a segunda goleada da semana do Inter, que tinha aplicado um 6-1 no Olímpia, mostrou pra gente sobre o Internacional, hein, Saraiva? Olha, a capacidade que o Inter tem de transitar muito rapidamente do meio para frente quando retoma a bola, isso é uma qualidade muito grande e nova do Inter do Ramires. Ainda é lenta a saída, volta e meia lá entre os zagueiros. Aquela ação entre amigos, zagueiro, volante e goleiro, ficam trocando passo, parece que para uma noite inteira. Às vezes isso ainda é lento demais. E muito provavelmente o Grêmio vai tentar forçar, como no primeiro Grenal, vitória com gol do Léo Chu, o Grêmio forçou essa troca de passes que era improdutiva. Mas é claro que o Inter evolui, né? Quem faz 19 gols dos últimos jogos, como o Inter fez, quem vira uma situação em relação ao Juventude como virou, é porque tem qualidade, é porque tem trabalho coletivo. Também é verdade, e aí não é desmerecimento ao Ramires, porque sorte quem tem são os competentes, eu nunca vi incompetente com sorte. No jogo do sábado, Rizek, o Inter não era melhor do que o Juventude enquanto o Palácios estava em campo. Não por culpa do Palácios, mas não funcionava coletivamente, o Juventude tinha o controle. O Palácio se machuca na panturrilha, entra Yuri Alberto e acontece de o Internacional fluir no jogo. Inclusive, aquele primeiro gol que nós vimos é um toque do Yuri Alberto vencendo o último zagueiro do Juventude para construir a tabela com o Galhardo naquele contra-ataque. O Yuri Alberto é o cara que toma o pênalti do goleiro Carné, então ele não é concorrente do Thiago Galhardo. Como também você já me ouviu falar aqui algumas vezes, eles são complementares e não excludentes. E eu acredito que o treinador parece ter se convencido disso. A gente vai ver amanhã contra o Tátira, provavelmente veja no Grenal. Se você tem dois artilheiros e eles podem, e mais do que podem, devem jogar juntos, obedeça o que o campo está lhe dizendo, né? A evolução do Inter é evidente. Saraiva, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima aqui no Seleção. Tchau, tchau. Valeu. Vamos falar bastante de Grenal essa semana aí. Sem dúvida. Só a quarta vez nos últimos 10 anos que a final é Grêmio e Inter, Inter e Grêmio. No próximo bloco, Central do Apito e o Bahia, campeão do Nordeste. E a gente vai para intervalo convidando vocês para a nossa super cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.